GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 19, capítulo 2, Vantagens. 9ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, estamos aqui de volta a mais um episódio do GURPS, 4ª edição. E vamos continuar com a lista de vantagens. Cabeça adicional, 15 pontos por cabeça. O personagem tem mais de uma cabeça, com orelhas, olhos, boca, etc., completamente funcionais. Cada cabeça adicional apresenta uma boca adicional e um nível de rastreamento ampliado, sem nenhum custo adicional. Cada cabeça inclui também um cérebro adicional com uma cópia completa das lembranças, personalidades e habilidades do personagem. Esses cérebros, no entanto, são considerados reservas e não geram ações mentais adicionais. Para isso, é preciso comprar uma mente segmentada. Um único golpe não pode causar mais que 2 vezes pontos de vida inicial, número de cabeças, de dano na cabeça ou no pescoço. Além disso, todo golpe na cabeça que causa inconsciência nocauteia apenas a cabeça atingida. Os demais continuam funcionando. Um golpe fulminante que normalmente mataria o personagem só destrói a cabeça em questão, causando o dano máximo indicado acima e esmagando, rachando ou explodindo a cabeça a critério do mestre. Isso é interessante você imaginar, por exemplo, aqueles monstros de fantasia que tem mais de uma cabeça. Então, quando a gente for ver regras de combate e tiver algum golpe, alguma coisa que afete diretamente a uma das cabeças, as outras continuam funcionando. Tem algumas limitações especiais aqui pra gente falar. Desconexa. A cabeça adicional concede ao personagem uma boca adicional, rastreamento ampliado, mas não contém um cérebro de reserva. Um golpe na cabeça desconecta não pode causar mais do que ponto de vida de dano inicial de dano, mas os golpes contra a cabeça real pode provocar atordoamento, nocaute e morte, mesmo que as outras cabeças do personagem não tenham sido atingidas. É menos 20%. Imagina você criar aqui um monstro, por exemplo, que tem aquele monstro de múltiplas cabeças, mas só uma das cabeças é que é a cabeça real, a cabeça que realmente consegue matar o monstro. Uma maneira de você fazer isso é criar esse monstro com essa regra de cabeças adicionais e botar essa limitação de menos 20%. Cálculos instantâneos, 2 ou 5 pontos. O personagem tem a capacidade de realizar operações matemáticas de cabeça instantaneamente. Esse talento é dividido em 2 níveis. Cálculos instantâneos. O jogador pode usar uma calculadora a qualquer momento para calcular o que desejar, mesmo que o personagem esteja correndo por sua vida. No caso de problemas matemáticos simples, o mestre pode simplesmente dizer que o personagem sabe a resposta. Custa 2 pontos. Matemático intuitivo. Funciona como no caso anterior, mas a capacidade do personagem não está limitada à aritmética. Ele é capaz de fazer uma astronavegação sem computador, fazer um projeto de engenharia de qualquer nível de cabeça e resolver equações diferenciais quase que instantaneamente. O personagem nunca precisa de calculadora, pois ele é muito mais rápido do que ela e até mesmo mais rápido que um computador. 5 pontos. Os verdadeiros gênios matemáticos têm uma das características descritas acima e um ou mais níveis da habilidade matemática, que é um talento que nós vamos ver depois. Camaleão, 5 pontos por nível. O personagem é capaz de mudar seu aspecto físico para se camuflar em qualquer situação em que ele não queira ser visto. Ele recebe um bônus mais 2 de furtividade para cada nível da vantagem, enquanto permanecer completamente imóvel, ou mais 1 por nível se estiver se movendo. As roupas reduzem esse bônus para mais 1 por nível, se o personagem estiver imóvel, e anula o bônus se o personagem estiver em movimento, a menos que essas roupas que ele esteja usando, na opinião do mestre, estejam camufladas no ambiente em que ele se encontra. A vantagem do camaleão não costuma ser útil no escuro ou contra alguém que utiliza sentidos diferentes da visão. No entanto, é possível especificar que a habilidade é eficaz contra outro sentido natural ou sentido de monitoramento, por exemplo, infravisão ou radar, ao invés da visão. Ampliações especiais. Estendida. Essa habilidade afeta mais de um sentido natural ou de monitoramento. Cada sentido adicional custa 20%. Ou seja, imagina que você está sendo perseguido lá por um predador da vida, né? E aí ele enxerga no infravermelho. Mas aí você quer ter essa vantagem camaleão contra o infravermelho. Se ela for só contra o infravermelho, você paga o custo normal da vantagem. Se ela for contra a visão normal e contra o infravermelho, aí você tem que ter essa ampliação que custa mais 20% para cada sentido adicional. Limitações especiais, sempre ativo. O personagem não consegue desativar essa habilidade. A reação de pessoas estranhas sofre uma penalidade de -1. O efeito tremeluzente é irritante, ou seja, naqueles modificadores de reação,
que nós vimos lá atrás, ele recebe -1 nos testes de reação. Essa limitação custa menos 10%. Camaleão social. O personagem sabe exatamente quando e o que dizer a pessoas consideradas socialmente superiores a ele. Isso isenta de penalidades de reação impostas pelas diferenças de hierarquia ou status. Em situações em que essas penalidades não seriam necessárias, o personagem recebe um bônus de +1 nos testes de reação de pessoas que exigem respeito, por exemplo, um sacerdote, um rei, etc. Essa é uma vantagem cinematográfica. Sabe aquele personagem que é o diplomata? O sujeito que tá sempre na boa, mesmo que seja com o rei, mesmo que seja com o pessoal do povo. É aquele sujeito que sabe se virar em todas as situações. É uma vantagem de 5 pontos. Caminhar no ar, 20 pontos. Ar, fumaça ou outros gases são como terra sólida sob os pés do personagem, o que lhe permite andar e subir, descer escadas invisíveis, com o mesmo deslocamento que ele teria em terra. Essa habilidade não funciona no vácuo, pois é necessário haver algum tipo de ar. Se ele for golpeado ou escorregar, o personagem cai. Ele pode tentar fazer um teste de X por segundo de queda. Se ele tiver sucesso nesse teste, ele se segura e fica suspenso no ar, ileso. Do contrário, ele chega ao solo e sofre o dano normal da queda. Caminhar sobre líquidos, 15 pontos. O personagem é capaz de caminhar sobre a superfície de qualquer líquido como se fosse chão sólido. Ele se move com o mesmo deslocamento que tem em terra. No entanto, isso não protege qualquer dano causado pelo contato com a substância. O personagem não é capaz de atravessar a lava vulcânica ou ácido efervescente sem sofrer dano. Ele vai conseguir atravessar, ele não vai afundar, mas vai sofrer o dano no pezinho dele lá. Canalização, 10 pontos. O personagem pode se tornar um condutor para o mundo espiritual, permitindo que os seres que habitam esse lugar falem através dele. Para isso, ele precisa entrar em transe, o que exige 1 minuto de concentração e um teste de vontade, com bônus de +2, se o personagem possuir auto-transe. Enquanto se encontrar nesse estado, o personagem perde a consciência do mundo ao seu redor. Depois que ele entrar em transe, qualquer espírito que estiver por perto pode entrar em seu corpo e utilizá-lo para falar e escrever mensagens. O mestre controla o que o espírito diz ou faz. Ele normalmente responde às perguntas feitas por outras pessoas, mas não é obrigado a dizer a verdade. Essa é uma forma mais simples de possessão. O espírito pode usar o corpo do personagem apenas para se comunicar. No entanto, se o espírito tiver a habilidade de possessão, ele pode tentar uma possessão completa, enquanto o personagem está em transe. Considera-se que o personagem está atento e por isso recebe um bônus de +5 para resistir. Carga útil, 1 ponto por nível. O personagem é capaz de transportar carga ou passageiros dentro do seu próprio corpo. Essa pode ser uma característica superficial, por exemplo, uma bolsa de carne implantada cirurgicamente, ou uma bolsa como a bolsa de um canguru, ou um compartimento interno, que não, por exemplo, de máquinas. Mas ele não serve só para máquinas. Um zumbi, por exemplo, pode ter uma colônia de aranhas e serpentes vivendo dentro de seu corpo. Imagina, você golpeia lá, você cria um esqueleto cheio de abelhas, cheio de aranhas. Teve até uma discussão num grupo de GURPS. O monstro que o cara queria criar era um esqueleto que tinha dentro dele, dentro da caixa torácica, uma colmeia de abelhas. Então, quando a pessoa golpeava, ele soltava uma nuvem de abelhas para atingir quem estivesse lutando contra ele. Esse ser foi criado com essa vantagem. Cada nível de carga útil permite que o personagem carregue dentro de si até a base de carga sobre 20 em quilos. Jogadores que forem criar personagens que não têm tolerância a ferimentos, homogêneo ou a meta-característica máquina devem pedir permissão ao mestre antes de adquirirem mais de 5 níveis de carga útil. O personagem terá de distribuir sua capacidade de carga entre a carga e o ocupante quando comprar a vantagem. Carga. O espaço ocupado por 10 kg é mais ou menos 0,028 metro cúbico. Um carro médio tem entre 0,28 metro cúbico e 0,56 metro cúbico de espaço de armazenamento. Um semi-trailer tem cerca de 70 metros cúbicos. Ocupantes. Um ser do tamanho de um humano exige cerca de 100 kg de capacidade. Para outros indivíduos, pegue o peso médio da raça e aumente-o em 1/3. Um abrigo real exige 10 vezes esse peso. Se suas vantagens defensivas, RD, lacrada, etc., também protegem os indivíduos transportados. Se os ocupantes foram capazes de controlar o personagem, compre controles separadamente. Isso aí a gente vê em mente segmentada. Considere a carga útil do personagem como uma parte do seu corpo, não como a carga ou peso transportado. Quando estiver calculando o deslocamento e contabilizando vantagens com capacidade de carga limitada, como invisibilidade, saltador e dobra. Ou seja, qualquer coisa que está dentro do corpo do personagem não entra
nas limitações de carga carregada para essas vantagens. Máquinas capazes de empurrar ou puxar cargas externas ou de recolhê-las e carregá-las com os braços, guindastes, por exemplo, têm ST de levantamento e não carga útil. Carros e caminhões comuns têm carga útil, mas empilhadeiras, rebocadores e veículos semelhantes têm que comprar ST de levantamento para representar suas habilidades. Limitações especiais. Exposta à carga útil do personagem, não pode ser ocupada e não está protegida por suas vantagens de defesa. Isso é verdade para qualquer tipo de carga útil. O principal uso disso é para você tentar simular motos ou outros veículos abertos. Para você ver, no GURPS você pode criar literalmente qualquer tipo de personagem. Essa vantagem, carga útil, é utilizada predominantemente para você criar veículos, máquinas. Imagina, você tem uma campanha onde o seu personagem é um daqueles robôs gigantes, mecha, que atua lutando contra monstros gigantes, kaijus. E é um daqueles robôs em que os personagenzinhos lá, os lutadores, entram nele e aí comandam parcialmente. Então, você pode criar qualquer tipo de coisa. Carisma, 5 pontos por nível. O personagem tem uma aptidão natural para impressionar e liderar outras pessoas. Qualquer um pode conseguir um carisma ilusório por meio de boa aparência, boas maneiras e inteligência, mas o carisma real funciona independentemente desses fatores. Cada nível consegue um bônus de +1 em todos os testes de reação feitos por seres inteligentes. Aqui um personagem interage ativamente, em conversas, palestras, etc. Ele, além de um bônus de +1 nos testes de influência, isso aí nós vamos ver depois lá na frente sobre as regras de teste de influência, e +1 em adivinhação, liderança, mendicância, oratória. O mestre pode definir que o carisma do personagem não afeta os membros de raças muito diferentes. É interessante você pensar, né, que essa vantagem ela serve para o seu personagem ter uma reação melhor com qualquer outro tipo de personagem. Cibernética é uma vantagem variável. Considere a maioria dos implantes cibernéticos como vantagens equivalentes. Infravisão para olhos biônicos, resistência a dano para blindagem cutânea, etc. Alguns implantes talvez se qualifiquem para limitação de desvantagem temporária. Entre as desvantagens temporárias adequadas incluem elétrico e manutenção. Elas se aplicam ao implante e não às capacidades gerais do personagem. Ou seja, se você estiver criando um personagem que tem um olho biônico, aí você coloca que ele tem essa desvantagem temporária de manutenção, por exemplo. É um olho que exige que você faça manutenção. Isso aí nós vamos ver depois quando falarmos dessas desvantagens, quando estivermos falando das desvantagens e desvantagens temporárias. Clarisciência, 50 pontos. O personagem é capaz de deslocar seus sentidos que funcionam à distância. No caso de seres humanos, a visão, a audição e o olfato, para um ponto fora de seu corpo. Esse ponto de vista tem de estar num local específico a no máximo 10 metros de distância. Essa distância pode ser modificada com alcance ampliado ou alcance reduzido, que são ampliações e limitações. O personagem também pode dobrar temporariamente esse alcance gastando 2 pontos de fadiga por minuto. Para utilizar a clarisciência, o personagem deve escolher um ponto de vista que pode estar dentro de alguma coisa e uma direção. Concentra-se durante 1 minuto e em seguida fazer um teste de Ki. Se o ponto de vista estiver fora da linha de visão do personagem, ele ainda assim precisará especificar uma distância e direção, mas fará o teste com uma penalidade de -5. No caso de um sucesso, o personagem será capaz de utilizar seus sentidos que funcionam à distância como se estivesse fisicamente presente no ponto de vista. Isso também significa que ele não conseguirá sentir o ambiente ao redor de seu corpo. A visão ignora completamente quaisquer penalidades provenientes da escuridão. Não é possível ver objetos através de objetos sólidos a partir do ponto de vista em que o personagem esteja, mas ele pode utilizar essa vantagem através de paredes e objetos sólidos. O que isso quer dizer? Se você utilizar essa sua vantagem para olhar dentro de um baú fechado, por exemplo, você vai ver o que tem lá dentro como se estivesse iluminado. Mas se dentro desse baú você tem uma caixa fechada, você não consegue ver o que está dentro da caixa, dentro do baú. Entendeu? Você teria que fazer o seu ponto de vista entrar dentro dessa caixa. Se o personagem estiver utilizando ou sujeito a habilidades que dependem da distância, por exemplo, magias, calcule todas as distâncias a partir do corpo dele e não do ponto de vista. A clarisciência pode ser mantida por tempo indeterminado. Se o personagem fracassar por uma margem de 1, os sentidos do personagem se deslocam para outro ponto de vista escolhido pelo mestre. Se fracassar por uma margem maior, nada acontece.
Uma falha crítica deixa a habilidade desligada por 1d horas. Para trazer de volta os sentidos deslocados, direcioná-los para outro ponto de vista ou mudar de direção em geral, importante apenas para a visão, o personagem precisa se concentrar por um segundo e fazer um outro teste de Ki. Contudo, um ponto de vista estabelecido dentro de objeto em movimento, por exemplo um carro, se locomove naturalmente junto com o objeto em questão, sem qualquer necessidade de concentração especial. Só é possível projetar um ponto de vista por vez. Não é possível direcionar a audição para um local, a visão para outro, etc. Limitações especiais. Clareaudiência. Somente a audição é deslocada, menos 30%. Clareosmia. Somente o olfato é deslocado, menos 60%. Clarividência. Somente a visão é deslocada, menos 10%. PES, ou Percepção Extrasensorial. A habilidade é parte do poder psíquico, Percepção Extrasensorial, menos 10%. Visível. Os sentidos do personagem têm uma manifestação visível, como, por exemplo, um rosto flutuante, menos 10%. Então, vamos terminar por aqui esse episódio de hoje das regras do GURPS. Esperamos que você tenha curtido bastante. Se você gosta do nosso trabalho, considere tornar-se um padrinho em www.padrim.com.br. Com apenas R$1 você consegue já se juntar ao nosso grupo e ouvir várias e várias coisas que nós temos. Além de ajudar no Guerreiros do Bem. O Guerreiros do Bem é uma iniciativa do RPG Next em que toda a verba doada para o padrinho que não seja utilizada na manutenção dos servidores, na manutenção do projeto em si, é levada para doações a instituições de caridade, pessoas que precisem. Então, além de estar se unindo a nós e ajudando o projeto, você vai estar ajudando pessoas carentes, pessoas com necessidades e fazendo bem, sendo um verdadeiro guerreiro do bem. Vamos terminar por aqui e espero que você se encontre conosco na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.